Olá, meu nome é Cláudia Tachira, eu sou gerente de produtos da Microsoft, trabalho com o pessoal de engenharia, com foco em gestão de identidades e network access, e vou falar hoje sobre identidade descentralizada, né, ou Decentralized Identity. O que é a identidade descentralizada, né? A gente ouviu sempre muito forte, né, a questão da identidade centralizada, sempre distribuída entre as organizações, né? E agora a gente vem com esse tema novo, que na verdade nada mais é do que um framework que permite que as próprias pessoas gerenciem com segurança a sua identidade digital, de forma que o próprio usuário decide com quem, por quanto tempo e o que ele quer compartilhar com uma organização ou com uma entidade. Esses dados que são compartilhados, né, esses dados, esses dados das pessoas, né, são expostos em forma de, a gente chama de ID, né, verificáveis, ou credenciais verificáveis, né, ou mesmo verifiable credentials, termo em inglês, né. A identidade descentralizada, para que ela ocorra, ela tem que funcionar baseada em padrões. Não tem como eu falar com o mundo inteiro, com entidades, organizações ao redor do mundo, sem ter um padrão. Então, a gente vai ver que essa rede de distribuição, rede de compartilhamento e as formas como a gente gere essas informações, elas são todas baseadas em padrões. E para isso existe um ecossistema que compõe toda a rede de identidade descentralizada, sejam os usuários, as empresas ou entidades que emitem, né, essas credenciais e as que validam essas credenciais. Um pouquinho do histórico aí, né, sobre a questão do modelo centralizado com o modelo descentralizado. A gente vem aí, enfim, de um processo de autenticação baseado em usuário e senha, teve uma evolução ali, métodos com segundo fator de autenticação, autenticação com certificado digital. Ocorre uma evolução, né, para a parte de federação, onde eu ainda tenho um modelo centralizado, apesar de eu ter várias aplicações que se autenticam em um ou mais identity providers, né, através de também protocolos padrões, mas cuja informação, seja para autenticação, seja para autorização, ela está centralizada nas empresas, né, nas organizações que controlam a informação das identidades. Quando a gente começa a falar de identidade descentralizada ou identidade autossoberana, no Brasil a gente fala muito de identidade autossoberana, né? A gente sai do controle centralizado nas organizações para uma gestão onde o próprio usuário controla essas informações. Aí você pode pensar, poxa, mas eu já vi isso, a identidade digitalizada, eu tiro uma foto e compartilho. Não é bem assim. Existe uma diferença bem grande entre a credencial digitalizada e a credencial descentralizada, né? Na credencial digitalizada, você até tem formas de verificar quem emitiu, que ela realmente é válida, mas no momento que você compartilha aquela informação, você não revoga essa informação, porque aquela informação ela é enviada, né, para uma outra organização, e você, nesse momento, também expõe todas as informações. E talvez você não precisasse expor todas as informações. Na identidade, na credencial descentralizada, você diz o que você vai expor, por quanto tempo, e você tem toda a rastreabilidade. Então, a identidade, ela é sua. Se alguém utilizar, vai ficar registrado e ela é imutável. Não tem como você pular e fazer alguma alteração para negar aquela utilização daquela credencial. E por que blockchain, né? Porque não necessariamente ela pode trabalhar como um blockchain, mas ela não é baseada em blockchain. Mas a gente vai ver no próximo slide que é a questão das redes de blockchain e como elas interoperam dentro de uma identidade descentralizada. Ela é digital, ela é um produto? Não, ela é uma solução que está aí para todo mundo utilizar e ela não pode ser proprietária, porque se fosse proprietária, a gente não conseguiria fazer esse processo descentralizado. Compreendendo um pouquinho dos temas, né? A gente tem os identificadores descentralizados, que a gente chama de DIDs, que são os identificadores, né?
Os DITs são identificadores que o próprio usuário vai gerar, né? Quando a gente fala de usuário, na verdade pode ser uma entidade ou ser uma organização, eu tenho DIDs aí para esses 3 componentes, né? De propriedade legítima, globalmente único, então ele não pode se repetir. E enraizados em sistemas descentralizados como o ION. O ION, na verdade, é uma rede de gerenciamento criada ali pela Microsoft em parceria, né, com algumas outras empresas e também baseada em padrões e seguindo aí o DIF, né, e seguindo padrões do W3C. Não vou entrar nesse detalhe, é um tema que a gente precisaria um pouco mais de tempo para falar desses sistemas de gerenciamento DIT, e você tem não só o ION, mas você tem o método web, você tem Ethereum, você poderia, enfim, utilizar outros métodos, né, DIT, para poder fazer essa gestão desses identificadores descentralizados. O que é o ID verificado, né, o Verifiable Credentials? Assim como eu tenho as minhas credenciais físicas, né, meus cartões físicos, minha identidade, minha carteira de motorista, passaporte, eu tenho os IDs verificados, que são as credenciais digitais, que elas possuem as mesmas informações que as credenciais físicas, né? À exceção que a gente adiciona as tecnologias, como assinatura digital, né? As credenciais verificáveis dentro de uma rede segura, né? E altamente escalável, né? E disponível, acho que é acima de tudo. Outros 3 componentes bem importantes numa identidade centralizada é o emissor, que emite a credencial, né, o ID verificado, o verificador, que é quem valida que aquela identidade verificada é válida, realmente foi emitida por quem disse que foi, né? Imagina que eu quisesse fazer uma validação do meu, por exemplo, meu diploma, e eu quero garantir que foi realmente a universidade que emitiu aquele diploma. Então, eu tenho o verificador. E tenho as carteiras digitais, que nada mais são do que carteiras onde eu vou guardar essas informações dos meus IDs verificados, né? Um exemplo aqui seria o Microsoft Authenticator, mas no caso, para essas carteiras digitais, a gente disponibiliza, a própria Microsoft disponibiliza SDKs, justamente por ser um padrão aberto, quem quiser desenvolver tanto soluções para parte de verificação, quanto para a parte de carteira, hoje existe disponíveis o código aberto ali para vocês fazerem esse trabalho. Como que ela valida? Então, a gente falou dos 3 componentes principais, verificador, o usuário e o emissor, né? E onde o verificador é a entidade, né, a organização que emite a credencial, o usuário que aprova, recebe a solicitação, né? E o emissor, que é quem atesta e concede as reivindicações necessárias, né, para aquela credencial. Como a gente comentou, baseada em padrões, e ela não os IDs, né, os identificadores digitais ali que a gente comentou, elas não são os DIDs, eles não são apenas para os usuários. Então, nesse caso, a gente vê aqui que ela tem o DID do emissor, o DID do verificador. Tudo isso dentro de uma rede de colaboração e baseado em padrões, né? Legal. Mas o que tudo isso vem a resolver? Quais as tendências e desafios, né? Eu acho que a identidade digital é um dos principais alvos, né, de ataques de cybercrime e ransomware, né? E as credenciais comprometidas ou fraudulentas, elas são uma ameaça real, né? A gente vê aí todo dia. E também tem a questão das pessoas que hoje não têm o controle dos dados da sua identidade. Quem nunca, estamos aí perto de uma Black Friday, né? Fez um cadastro numa loja, não voltou nunca mais e sua identidade está lá, suas informações estão lá, né? Regulamentações, né? Regulamentações aumentando cada vez mais, 65% da população coberta por regulamentos e privacidades até 2023, e esse é um questionamento que as empresas fazem, né? Será mesmo que vale a pena eu ficar gerenciando informação de identidade de usuário, correndo risco de tomar uma multa por LGPD, porque eu não consigo garantir internamente, né, a aderência às regulamentações? Isso é um ponto de atenção, né?
e cada vez mais a questão do trabalho moderno, né, ou trabalho híbrido. Resumindo, né, é uma rede descentralizada para todos, para as organizações e para os desenvolvedores. Não vou fazer aqui uma demo, mas só para mostrar, fazer um spoilerzinho das credenciais, né? Como que eu compartilho os dados e toda a rastreabilidade das credenciais verificadas. As principais dúvidas que acontecem é quando o usuário perde o celular, pode recuperar as identidades? Com certeza, consegue recuperar as informações, né? Tem todo um processo. E como que o usuário confia em um emissor ou verificador, né? Como é que ele sabe que o DID é verdadeiro? Então, a gente vai ver que dentro da identidade descentralizada, existem formas de conectar o sistema que faz a emissão ao domínio. Então, hoje, a própria Microsoft tem uma solução, Microsoft Entra, né, Verify ID, que faz essa validação, faz a junção para a emissão dos DITs, né, dos usuários e das credenciais também, de forma que isso está amarrado ao domínio. Então, resumindo, aqui estão alguns das fontes, recursos adicionais que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde tem bastante informação, com mais detalhes sobre a rede, né, DID, sobre os padrões que a gente utiliza, sobre o que é essa identidade centralizada. Então, tem bastante informação aqui. Por hoje é só, pessoal, eu agradeço. Foi bem corrido aí. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato comigo. Obrigada.